Fala galera, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje as operações de hoje, né? Começando aqui, foi uma operação que a gente começou pelo rompimento, né? O mercado estava bem, deu uma lateralizada, aí ele buscou, fez um pullback, testou abaixo aqui da minha média móvel e a gente buscou esse trade, né? Por rompimento. E aquilo que eu falei para vocês, venho falando para vocês, o rompimento tem que pegar e esticar. Foi um tradezinho, né? Que deu uma agarrada ali, vai, não vai, mas a convicção, o treino, você vai olhando, vendo isso aos olhos, vai acostumando, né? Então, assim, ó, e a gente sempre fala, ó, se fechar acima de barra, se ela dá aquela arrastada para cima, vai ser importante. E, e a gente vai testando ali para ver se a gente consegue pegar alvo de fibo, né? Eu tava prestando atenção em outra coisa. Ó, de novo, mais uma vez, ó, rompimento, ela foi. Então, com o rompimento, isso é importante, né, pessoal? É o rompimento. Quando quem opera o rompimento, ele sempre tem que esticar. E aí, aquilo que eu já falei para vocês, ó, fez uma barra grande, pegou meu primeiro stop. Não, eu creio que ia pegar o segundo, né? Já pensei que ia pegar o segundo de cara, mas não pegou. Mas eu já zerei a operação, né? Por que que eu já zerei? Para a gente começar já, né, administrar. Já vou administrando, coloquei em 200%. Que foi um erro, tá, pessoal? Esse aqui foi um erro, que eu fui ganancioso, né? Vamos dizer assim. Se eu coloco em 161, ele teria pegado esse alvo bem mais rápido. Se eu tivesse deixado em 40 igual estava, eu não ia sofrer essa variação. Então eu fui ganancioso, né? Então deixar a forma do jeito que estava seria bem melhor. E aí vocês vão perceber que agora ele dá aquela puxada, igual ele deu, né? Rompimento, foi. E aí aí eu já comecei a defender o trade. Por quê? Porque eu vi que ele começou a querer fazer um pullback. Porque sempre quando tem uma barra forte, pessoal, provavelmente pode ser que venha uma correção forte, né? Então, assim, eu já tava mais ou menos que esperando ali, gente, sabe, tá vendo? O rompimento ali, tá vendo? Ele descendo forte. Então, sempre quando vem uma barra muito forte, provavelmente na outra ela vem uma correção forte. E assim, não foi nesse exato momento que ela me estopou, ela vai dar uma puxada para cima. Vocês vão perceber. Ó, ela segurou o fundo, né, do anterior. Mas percebe que ela estava bem com viés baixista mesmo, né? Querendo descer, romper, buscando essa rasgada para baixo. Isso, do jeito que ela estava fazendo, pessoal, é um mercado volátil, né? Muito volátil. Então, assim, toma muito cuidado. Por isso que a gente sempre tem que trabalhar com os stops, né? Colocar o stop, tanto o stop loss quanto o stop gain. A gente sempre trabalhar nessa, assim, porque senão acaba que uma hora ou outra você toma um stop aí e nem vê. E aí, ó, ela bateu de novo, ela subiu, queria rasgar e não foi. Aí eu já comecei a buscar, né, o, o trade. Bateu lá bem perto, bem perto. Se eu dou um tiquezinho, se eu ponho R$ 45 ali, ela buscava. Mas é ganância. A gente vai aprendendo, a gente olhando depois, vai olhando o diário, a gente vai percebendo, pô, se eu tivesse feito isso, meu trade não tinha demorado tanto, não tinha enrolado tanto. Eu já poderia ter batido o segundo alvo, já estaria mais tranquilo. Então, esse tipo de coisa, pessoal, que a gente tem que sempre administrar. O segundo alvo, a gente usa para você, a gente fala para a gente pagar o stop, né? É assim que a gente funciona. E o terceiro alvo, ó, vai me tirar agora, ó. Vamos ver se ele vai. Se não me engano é agora, acho que é agora. E o segundo alvo, o terceiro alvo, perdão, aí é para você puxar o máximo que conseguir. Mas o primeiro, o segundo alvo é para a gente pagar o stop. Se vocês olharem ali, é 20, 40 e 60. E meu stop geralmente é 60. Então, o primeiro e o segundo paga o stop. Aí depois você vai levando barra a barra para fazer.
o trade. Lembra que eu falei para vocês? Barra forte, correção forte. Então, tomar muito cuidado. Barra forte, correção forte. Se ela romper para cima, romper as duas aí, pessoal, aí também você também não segura, né? Se tiver o trade bem encaixado, vai embora. Mas se você tiver, vai demorando mais do que o normal, vai dando agonia na gente, para quem tá ali, tá, vai dando muita agonia. Olha lá, aí mesmo tá vendo o que, que eu falei para vocês? Importância de uma, de uma, do stop bem estruturado. Vamos lá, esse trade, ó, mesma coisinha, barra forte, né? Desceu uma barra forte ali no dólar. O que, que ele vai fazer? Uma correção forte. O que, que eu fiz? Comprei na correção. Né? A gente sabe, trade também vai dar um pouquinho de calor, mas ó, foi. E eu já fiquei com o dedo ali, pessoal. Por quê? Eu fiquei com o dedo ali no cancela ordem, zerar. Porque às vezes o dólar ele costuma dar aquela rasgada para baixo, e aí e para mim não ir no minha trava, eu costumo tirar antes ali. Apesar que minha trava estava bem lá no menos 14%, como eu já falei para vocês, o 14% ele me dá uma garantia, né, dos dois fundos ali, igual a gente pegou o fundo. Vamos de novo. Ó, eu acho que, se eu não me engano, nesse trade também, que eu fui um pouco ganancioso também, vocês vão perceber. E a ganância também não é muito bom. É, rompeu, né, puxou um pouquinho para cima, vai puxar de novo. Ó, pegou meu primeiro trade, certo? E aí? A barra não estava tão boa para a gente já jogar no zero. Tinha que esperar um rompimento. Aí que tá. Às vezes, o alvo ali estava muito alto. Tá vendo? Ela foi. Eu comecei a puxar ali para tentar arrastar o máximo. Comecei a ficar meio apreensivo de novo. Coloquei, aí já comecei a subir baixo de barra. Porque, pessoal, a gente tem que tentar travar, né? Porque aí, se eu perco ali, eu perderia R$ 5, mas eu ganhei 25. Então eu chegaria ali com 20. É de pouquinho em pouquinho, né? O meu modo de ver o trade é assim, eu não consigo ver o trade de outra forma. É o meu modelo de ver, né? É o modelo, ó, já pus no zero, já arrastei pro zero. Percebe? Se eu fosse um pouquinho mais tranquilo, o que que eu deveria ter feito? Eu deveria ter arrastado o meu alvo para cá. Ó, eu deveria ter. A hora que eu vi que ele dá uma subida, quer ver? Eu acho que, se eu não me engano é agora. Ele vai dar uma subida e eu vou arrastar para cima. Ganância também, às vezes, esse é o problema, né? Você quer ganhar muito, mas se eu rasto meu stop ali para aquela barra que eu vi que ela já não tava rompendo aquela barra, se eu rasto ali para um tique para dentro, às vezes ela me pegava meu stop mais acima, né? E aí ficaria. Ah, e outra coisa, e o que que eu pensei quando eu vi essa segunda barra abrindo, essa barra vermelha? Eu pensei, ela vai fazer um pullbackzinho aqui e vai romper o topo. Olha lá, o que que eu falei para vocês? Ganância. Eu vi ela subindo e, de novo, podia ter deixado onde que estava, apesar que ela não foi lá. Mas se eu coloco no barra ali em cima, ela tinha pegado. Aí eu tinha pegado um pouco mais, não ia sofrer tanto. Então, às vezes, a ganância, a vontade, né, de ganhar mais, você acaba que você perde. Infelizmente. Aí, mas eu vou sair com R$ 20, eu saio com R$ 20. Então, eu saio com 40. Essa foi quase o mesmo modelo, né? Tava com o fundo anterior, ela tinha feito uma descida, esse candle aqui, ó, ali, tinha feito uma descida forte, corrigiu e a gente estava testando já e eu achava que ela iria correr com esse trade para baixo no dólar, porque ela já tinha feito aquela correção que a gente tinha visto, e eu já peguei ela de novo, né, mais para cima, ó, e ela vai pegar meu. Aí aqui eu já coloquei na barra, pra vocês perceberem, eu já coloquei na barra, pra ela fazer um pivôzinho. Se ela fizesse um pivôzinho aqui, ela ia pegar meu stop de R$ 20. Aí eu ia descer ia descer meu stop aqui de acordo. E
Ela vai pegar daqui a pouco, mas assim, ficou meio lateral. Hoje o mercado andou muito tempo assim. Ele andava meio lateral, dava uma subida, descida. Às vezes entrava um fluxo de venda ali, ele dava aquela arrastada para baixo, puxava as ordens. E eu entrei nesse bem confortável. Eu entrei nesse trade bem confortável, bem tranquilo. Vocês podem ver que eu quase não mexi, não mexi com o meu stop. Eu tava bem tranquilo. Esse era um trade que eu só tava querendo. Pegou, rastou. Aí que tá. Rastou. Eu tinha que ter feito uma, uma retração de Fibo para mim ver qual que era o alvo. Tá vendo? Ela foi em 61. Eu coloquei ela em 100, esperando que ela fosse em 100. Isso, pessoal, é assim, ó, é uma tentativa, né? Essa aí eu fiz certo. Eu coloquei ela em 100, ela estava de acordo, eu coloquei ela em 100, o topo e fundo bem traçado. Então, eu poderia ter deixado o meu alvo, mas não vou dizer assim, o meu alvo não, o meu stop lá atrás, né, da barra, né, para defender o zero. Só que essa barra tinha andado tão bem que eu pensei, falei, se eu fizer isso, eu vou perder essa descida forte dela. E se eu não me engano, ela fez esse pullback, né? Ela fez, veio até no meio da barra, me tirou, só me violinou e depois desceu novamente. Mas isso é normal. Acho que a gente, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo que isso é normal. O que você não pode é deixar uma barra dessa aí voltar e estopar lá em cima do zero. Eu acho que isso a gente, assim, você tem que trabalhar para que isso não aconteça. Porque se ela voltar, como ela desceu forte, provavelmente ela ia voltar forte. Então por isso que eu coloquei ela no meio do caminho. Ali eu coloquei ela no zero. Ó, ela tá andando aí, igual eu falei pra você, sempre falo pra vocês, ó, ela vai andando, respeitou o fundo, respeitou o primeiro fundo, respeitou um fundo, né? Mas ela vai me estopar aí, pessoal, aí. Então é isso. Essas são os meus trades aí e qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço a todos, deixe seu like, comenta qualquer coisa lá. Um abraço.